Olá, boa noite. Hoje, segunda-feira, o tempo tá passando tão rápido, né? Que uma coisa de louco. Hoje já é dia 6 de maio. A gente já tá em maio de 2024, já é metade do ano, meu povo. E a pergunta que não quer calar é: como você acha que está o seu relacionamento com Deus de janeiro para cá, ou desde que você iniciou a palavra de Deus, né? A leitura aqui. E como isso tem mudado a sua vida? Todo final de livro a gente faz isso, a gente faz essa reflexão. É, Nesse finalzinho agora de Ruth, não vamos fazer especificamente um exercício, nada disso, mas eu quero deixar essa pergunta para a gente conversar depois, né? Ou quando vocês quiserem fazer comentários, colocar os comentários, no canal, ou que tanto faz, ou né, me mandar a mesma mensagem, porque eu quero saber o impacto que tem cada um, porque no final de tudo, vocês vão olhar. Eu quero muito, eu gostaria muito de convidar vocês para anotarem, fazer um diário. Não precisa fazer um diário diariamente, né? Todos os dias. Você pode pegar umas anotações do início e fim de cada livro, início, fim desse, para a gente, no final comparar. E passa rápido, passa muito rápido. Parece que, ai, nossa, mas deixa eu falar, passa muito rápido. A gente vai pular Salmos, né? Que já é uma grande parte também que a gente já vai pular, mas eu queria mostrar para vocês especificamente uma coisa. Pera. Aqui, ó, primeiro Samuel. Então, da Bíblia inteira, que é essa Bíblia que é a minha que eu li, né? Da Bíblia inteira, que é de Gênesis e Apocalipse, a gente já leu isso aqui. E vai passando rápido. Então a gente vai tirando, digamos, né, que a gente já vai começar Samuel aqui agora, depois a gente vai pular Salmos, a gente não vai pular Provérbios, mas Salmos a gente vai. Então, olha como passa rápido, né? E a gente não tem ideia que é tão rápido assim, a gente não tem ideia que o tempo vai passando, 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 e quando vê já tá ali, uau. E eu acho que é isso que eu queria falar com vocês. Finalizamos Ruth. E como é que foi para vocês, Ruth? Que foi um livro de tanta graça, um livro de tanta dedicação, de tanta lealdade. Como você vê Deus sendo leal na sua vida, você sendo leal a Deus na sua vida? Porque cada livro que a gente lê, ele precisa te provocar a perguntar isso de você mesma, a você mesma ou a você mesmo, né? É essencial, é necessário você perguntar. Nossa, eu tô aprendendo, nossa, e não é só aprender, tipo, aprendendo sobre a palavra de Deus, não, é aprender mesmo, assim, o que você vê, o que você, é, como é que diz? O que você sente, o que você acompanhou eu não vou nem falar a palavra progresso, eu vou falar crescimento espiritual, né? Então, isso é muito importante. Então, façam isso. Peguem um caderno, né, um papel que seja. Não precisa de muita coisa, não precisa fazer algo que vire preguiçoso depois, tipo, ai, não, amanhã eu faço. Não. Primeiro livro de Samuel, como que eu estou me sentindo com Deus? Hoje eu sinto que a minha fé tá isso. Hoje eu sinto que isso, para a gente comparar até chegar depois. E eu quero saber como você, o que você pensa sobre Deus, como você pensa sobre Deus. E isso tudo a gente no final, quando a gente vê, isso faz é tão satisfatório que eu estou dizendo antes que seja tarde demais, porque quando a gente chegar em Apocalipse não vai dar para fazer mais. Então eu estou falando hoje para vocês, anotem. Mesmo que vocês não tenham começado em Gênesis, não tem problema. Começa hoje, começa agora. Como é que está meu relacionamento com Deus agora? Se você, ai, tá, não estou muito afim de escrever assim, então põe em porcentagem. Como eu sinto minha fé em relação às dificuldades? Como eu sinto minha fé em relação à obediência? Como eu sinto a minha fé em relação. Põe 30%, 40%, 70% e vamos ver até o final como é que vai, tá? É isso. Tirei 5 minutinhos para falar, porque era isso que eu queria, né, iniciar. Capítulo de Samuel 1, né? Primeiro Samuel, porque são dois, é primeiro Samuel e segundo Samuel. Então, primeiro Samuel é a mesma pessoa, digo o livro. Ele foi encontrado em duas, separados, né? Separado em duas partes. Então, primeiro Samuel, a gente vai falar um pouquinho sobre. Ele foi o último dos juízes,
né? O último dos juízes. É, e ele vem de um voto com Deus. E a gente vai ver agora que a gente vai chegar a ler tudo em relação ao nascimento dele. E a gente sempre fala aqui sobre o voto. Lembra? A gente fala aqui sobre os votos com Deus que não são brincadeira. A gente fala sobre como Deus honra os votos, como a gente não deve fazer voto com Deus se não for para cumprir, porque voto é uma coisa muito séria, né? É, e como Deus é leal, como Deus é fiel, principalmente nos votos, fazendo votos. Então a gente vai ver hoje a história de Samuel que veio de um voto. Ele é fruto de um voto que foi feito da mãe dele, Ana, para Deus, com Deus, tá bom? É um livro muito especial, como sempre, parece que é clichê falar isso. Ah, todo livro você fala que é especial, mas é um livro muito especial. Ele primeiro Samuel já vai falar sobre, obviamente, Saul, que é o primeiro, né, o primeiro rei que a gente vai falar sobre, e um pouquinho de Davi, que é o grande rei de todos, obviamente, né? Tirando Cristo, obviamente, mas é o grande rei de todos. Então, primeiro Samuel a gente vai ver isso, essa primeira parte do livro, em que a gente vai falar sobre Saul, né, o rei de Israel, a gente vai falar por que eles tinham um rei. E também, obviamente, a gente vai brincar um pouco mais com mapas nesse livro, porque é uma homenagem à Grazi. Mas a gente vai falar sobre mapas, mostrar os mapas, porque o reino inteiro de Saul, de Davi, né? A gente vai falar sobre isso, que é muito bom a gente ter visualmente, tá bom? Então é isso. Primeiramente, vamos iniciar aqui a nossa oração e embarcar em 1 Samuel, tá bom? Então vamos lá. Senhor, obrigada por esse momento que estamos aqui unidos para ouvir a sua palavra. Obrigada porque esse não é um encontro comum, não é um encontro normal, é um encontro espiritual. A gente sabe que não temos a inclinação humana de estarmos buscando a palavra de Deus, mas sabemos que é o Espírito que busca o próprio alimento e que é através do Espírito que habita em nós que nós temos essa curiosidade, essa sede, essa fome, essa vontade de ouvir da tua palavra, essa vontade de querer aprender mais sobre a sua palavra, aprender mais sobre o que o Senhor nos deixou, aprender mais sobre o nosso relacionamento, aprender mais, meu Deus, como ser mais íntimo contigo, aprender mais, meu Deus, de como de fato te enxergar como um pai, aprender demais, demais na sua palavra. Mas nós só conseguimos fazer isso quando estamos em conexão, em comunhão com o seu Espírito, pois é o autor da palavra. Então é isso que a gente pede hoje, que a gente possa ser refinados todas as vezes em que entrarmos em comunhão como igreja, lendo a sua palavra. Que a gente tenha acesso, meu Deus, a tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, a tudo aquilo que é compartilhado em herança com Cristo. Que a gente possa clamar o seu nome, Jesus, em todos os momentos da nossa vida, em todos os altos e todos os baixos, e que a gente possa aprender e saber que nos baixos é onde mais aprendemos e é onde mais estamos sendo moldados para um propósito maior do que podemos entender, e que não significa castigo, não significa abandono, significa que lá o Senhor também está conosco, nos preparando para algo maior, porque estar no alto e no baixo não necessariamente significa, meu Deus, uma maldição, ou significa abandono, ou significa algo ruim. Porque todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças de acordo com o seu propósito. Então, nós sabemos que independente de estarmos em algo chamado, rotulado alto e baixo, nós sabemos que tudo faz parte de uma só vida, propósito e destino que o Senhor nos preparou e como o Senhor nos lapida nessas situações. Então, que a gente possa enxergar, meu Deus, como a sua palavra própria diz, o Senhor é bom o tempo todo. Então, que a gente possa enxergar os nossos momentos não mais como altos e baixos e classificá-los como algo ruim, mas classificá-los, Senhor, como algo que o Senhor está conosco, um processo no qual o Senhor nos habilita, nos capacita, nos possibilita de continuar caminhando. Que a sua força, todos os atributos que o seu Espírito tem, possam nos ser alcançados em todas as vezes em que clamarmos, que a gente possa lembrar de que clamar o seu nome diante de uma necessidade, clamar o seu nome diante de um problema, clamar o Senhor diante de uma dificuldade, é um chamado do Senhor para a atenção que o Senhor quer
que tenhamos a nossa história, a nossa vida e nosso relacionamento. Nós vamos ver hoje no primeiro Samuel, meu Deus, e pedimos para que o Seu Espírito nos revele todas aquelas coisas que nunca foram reveladas a nós, que a gente possa aprender cada vez mais com essa história e que cada participante, cada personagem desse livro, dessas histórias que estamos lendo, cada um nesse livro, né, de 1 Samuel, a gente possa entender, ver sua mão, sua presença em todos os eventos. Então, que a gente possa ser abençoado, protegido contra todos os males, contra todos os tipos de energias negativas, demoníacas, né, para a nossa vida espiritual, nossa vida física, que estejamos abençoados, protegidos pelo Teu Espírito, os Teus anjos, Senhor, e nós agradecemos essa proteção que é muito maior do que qualquer mal que possa existir. E clamamos o Seu nome e agradecemos, te honramos e, obviamente, entregamos essa live consagrada a Ti, Jesus. Obrigada. Em nome de Jesus agradecemos, me use como canal e que tenhamos uma boa live. Amém. Bom, vamos lá. O que que eu ia dizer? O que que eu ia falar aqui, né? Não, vou falar. Eu sempre falo aqui sobre votos, né? Um voto específico, ou principalmente depois de eu ter feito o meu primeiro voto com Deus, né? Há cerca de 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, acho. É, e o quanto isso não somente mudou, assim, a forma com que eu via o que é um voto ou coisa assim, mas como Deus age e como Deus é fiel e leal àquilo que ele se propõe a ser, né? Porque é mostrado a nós na palavra de Deus como ele é. E é isso que eu gostaria de convidar vocês, porque hoje a gente vai falar sobre isso. Ana, mãe de Samuel, né? Ela faz um voto. E é por isso que ele nasce. E aí agora que a gente vai entrar nesse mérito. Vamos lá, então. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zufi, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, da tribo de Efraim. Uma coisa é tribo Efraim, outra coisa é região Efraim. Tem a tribo e tem um lugar, tá bom? Não esqueçam disso, que é importante. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui. Thay, Deus era a favor, então, da poligamia. Veja bem, Deus permitiu acontecer isso, mas não criou isso, né? Nós sabemos que Deus criou a primeira, sempre, eu falo isso aqui às vezes. Entenda o mundo como Deus criou o Jardim do Éden, Adão e Eva. Essa era a primeira intenção de Deus para o mundo. Se a gente ia ter tecnologia hoje ou não, se a gente ia ter aviões e tudo que a gente tem hoje em dia ou não, né? Isso aí, obviamente, é uma coisa meio básica de se pensar que sim, os seres humanos iam, né, evoluindo. Porém, o formato, né, o modo operandi, como a gente sempre fala aqui, a economia que girava especificamente, a forma com que Deus fazia e fez as coisas, está lá em Gênesis. Esse era o intuito da criação do mundo. Essa foi a ideia de Deus. Não, Thay, não pode ser, não pode ser. Bom, a gente vê como Deus criou tudo. E qual foi a primeira ordem dele? Não existiam 10 mandamentos, tinha um mandamento. Vocês podem comer de todos os frutos, se alimentarem de todos os frutos. Eles não comiam carne, não tinha sangue, não tinha morte para matar animais. Eles eram vegetarianos, né? Eles não comiam absolutamente nenhuma carne. E com a queda da humanidade, com a entrada do pecado, que não é o pecado, é a entrada da morte, tá? Porque o que que é a morte especificamente? A gente sabe que o significado da palavra morte é separação, né? Separado. Então, quando há uma morte, existe a separação, se for humana, do corpo, do espírito, né? Da alma, que é o que faz a gente ser vivos, porque caso contrário, nós somos somente um corpo. Então, é separação, isso é a morte, isso é o significado da palavra, e a morte espiritual, que é quando se separa
também de Deus, que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Deus falou que se eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. E a serpente, né, com o diabo, obviamente, com Lúcifer nela, de que ele disse? Não, certamente vocês não morrerão. Mas foi o que aconteceu, porque Deus expulsou-os do jardim do Éden e ali aconteceu a morte deles, espiritual. Eles se separaram, né, de Deus. Não havia mais essa união de Deus. Mas como Deus criou o mundo para ser, tá em Gênesis. Lindo, sem guerra, sem morte, sem violência, sem choro, sem sofrimento, sem doenças. E foi assim, essa é a primeira versão do mundo, assim que Deus criou. Então, ele permitiu, porque Deus permite absolutamente tudo o que acontece no mundo, né? Nós sabemos disso. Então, ele permitiu que acontecesse, mas Deus não criou o homem para ter 2 mulheres, ou 20 mulheres, ou 30 mulheres, ou 40 mulheres, né? Ele criou para ter uma. E assim seria. Porém, com todas, né, com tudo acontecendo, tudo mais, aí a gente vai ver lá atrás, quando ele permite que isso aconteça, a gente volta em Deuteronômio, a gente volta e vê como Deus age em relação a isso, ok? Então, esse homem chamado Eucana, ele tinha duas. Então, é bom a gente deixar isso claro, para que a gente nunca fique pensando, mas naquela época podia, porque eu tenho uma pessoa que há muito tempo, eu acho que uns 4 meses atrás, sei lá, me questionou sobre isso. Se não podia, se não pode ter mais de duas mulheres, por que que na Bíblia diz que pode? Falei, alto lá. Não, não é que pode, né? O início nunca foi feito para ser assim, e logo depois Deus permitiu que isso acontecesse, obviamente, que eu nem falei sobre essa parte da permissão que eu tô falando aqui hoje, não falei isso antes para a pessoa, né? Mas falei, e depois isso é proibido lá na frente. E a gente vê. Então, a Bíblia, ela não pode ser, não, mas está escrito que não pode isso, mas e toda a evolução e todas as coisas em que Deus foi lapidando, né, esculpindo, recolocando em ordem, refazendo, como Cristo chega, por exemplo, e fala das 2 leis, né, ao invés de todas as outras leis que eles tinham, mais ainda dos 10 mandamentos, que é o que todo mundo primordialmente conhece, mas entendendo que Deus, ele não parou no tempo, né? É isso que as pessoas precisam pensar. Deus não parou no tempo. Ele é bem atualizado. Ele é mais atualizado. Eu ouvi isso uma vez. Né? A Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Então, assim, a Bíblia ela é atualizada. E Deus fala sobre isso. Deus fala sobre ter outra mulher. Deus fala sobre ter. E isso está lá na frente. A gente vê com Jesus, por exemplo, quando, né, ele armam aquela emboscada para ele em relação à adúltera, né? Enfim, então Deus não parou no tempo, ok? Então, ele permitiu acontecer, ele permitia, por exemplo, eu entre 2 mulheres, mas olha o que que acontece. Não foi esse o modo com que Deus fez. É por isso que existe tanto ciúme, que existe tanta raiva, que existe tanta inveja, que a gente viu isso lá atrás, né, com Lia e Raquel, né, com Jacó. A gente viu isso com Abraão, a gente viu isso, né, Abraão, principalmente com Sara e com Agar. A gente vai ver isso com Davi. Então, essas coisas que causam esses sentimentos e emoções que a poligamia, né, especificamente na Bíblia, causa, não foi o que Deus teve de intenção no início. De jeito nenhum. E isso é incontestável. Você abre a Bíblia e você vê Adão e Eva. Você não vê Adão e Eva mais uma. Você não vê Adão, Eva e Maria. Você não vê Adão, Eva e Juliana. Você vê Adão e Eva. Incontestável. Então, Deus permitiu, sim, que isso acontecesse, mas não criou. Como Deus permite tanta coisa está acontecendo, mas que também não foi ele que fez acontecer, ou que criou, correto? Então, é isso só para poder a gente, né, esclarecer essa parte. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava sacrifício, dava porção de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, ele dava uma porção especial, porque a amava.
apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. Nessa época, né, eles entendiam que não ter filhos era uma maldição de Deus. Por quê? Porque a própria palavra diz que ter filhos é herança de Deus, é um presente de Deus. Então, logo, subentende-se que não ter filho era uma maldição. Então, ele a amava, ok? Apesar de não ter filhos, ela, tá? De não ter dado filhos, ele a amava. E isso é algo da gente ver. Então, ele amava essa esposa. Ele não falou nada de que ele amava, não amava também, deixou de amar a primeira esposa. Mas ele fala que ele a amava. E a gente vê isso com Jacó e Raquel, que ele amava. A gente vê isso com Abraão. A gente vê, né? A gente tem informação de quando eles amam uma específica, né? E aqui aparece ele dizendo que ele a amava. Apesar do Senhor não ter dado os filhos. Por quê? Porque o homem poderia, por exemplo, assinar o certificado de divórcio caso não tenha filhos, ou ele casaria com outra para ter filhos, né? Ele podia. Tantos motivos. E sua rival, você já vê que isso aqui não é de Deus. Então você vê que duas esposas, né? É algo que provoca algo que não foi criado por Deus. A sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha lhe dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Então você vê como é que rival, quem é rival de Deus? E o que que ele faz? Você vê que nós somos suscetíveis à provocação de pessoas, provocação de situações, provocação de. Você vê que nós podemos ser provocados. E aí é que mora a sabedoria divina, porque é aí que a gente precisa entender: pera, eu estou sendo provocado para eu perder minha cabeça. Estou sendo provocada para eu perder minha paciência. Estou sendo, veja, uma palavra do lado da outra. Sua rival a provocava. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que você não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, ele estava querendo dizer que ele se preocupa com ela, se preocupava com ela e que ele a amava. Então, se você já tem o meu amor, se eu cuido de você, né? Se eu tomo conta de você, eu não valho mais do que 10 filhos? Certa vez, aí é aqui que tá. A Bíblia diz que o Senhor está próximo de todo coração quebrantado. Isso eu quero que vocês prestem bastante atenção. A Bíblia não é a Thay, não é pastor, não é padre, não é ninguém. A Bíblia diz que o Senhor está próximo do coração quebrantado. A Bíblia também diz que a oração do justo, ela é forte, ela é poderosa e eficaz. Então, a pessoa provocada tem um coração quebrantado. O coração quebrantado ora para o Senhor. E o Senhor, que diz a Bíblia, está perto do coração quebrantado. E que quando a pessoa ora, o que está escrito na Bíblia? Que o justo, o justificado, principalmente em Cristo, né? Ou o justificado numa situação, é, a oração é poderosa e é eficaz. Se ela está dizendo que se a Bíblia está dizendo que é eficaz a oração do justo, o que que isso significa? Que Deus vai ignorar? Não. Então, certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Isso aqui é um erro de tradução mesmo, tá? Naquela época não existia templo. O templo ia ser construído 100 anos depois por Salomão, tempos depois por Salomão. Então não existia templo. O que se remete é mesmo ao tabernáculo do Senhor, ok? O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo, da tenda do tabernáculo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então, fez o seguinte voto. Olha aqui o que a gente está falando do voto, que eu amo essa palavra. Tá, e como você aprendeu sobre a história do voto? Espírito Santo. Só o Espírito Santo.
Eu não tinha ideia, eu não tinha acesso, não tinha estudado sobre o voto especificamente, eu não tinha nunca nada, 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 nada. A única coisa que eu sabia é que a gente não podia fazer voto e quebrar. Era a única coisa que eu sabia. Mas o porquê do voto, ou a parte da fidelidade de Deus num voto, da lealdade de Deus quando se faz um voto, isso tudo foi o Espírito Santo me guiando, me ensinando, e principalmente na minha própria experiência com o próprio voto que eu tenho. Eu só tenho um voto com ele a minha vida inteira. Então, esse voto especificamente me ensinou. E eu só fiz esse voto porque também foi o Espírito Santo me fazendo, me ensinando no momento da minha oração, né? Então, veja, ó Senhor, olha veja bem, ela tá com o coração quebrantado, angustiado, não é só quebrantado, né? Tá angustiado, e ela faz uma oração a Deus. Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. E o cabelo dele nunca será cortado. Isso aqui é do Nazareno, vocês lembram, né? Nazireu, desculpa, eu não sei se fala em português Nazareno, mas é Nazireu. É do voto de Nazireu. Vocês lembram disso? A gente falou sobre isso em Sansão, né? É, então, veja, ela está dedicando o filho dela a Deus. Ela está dizendo: o Senhor secou meu útero, não tenho filhos, não posso ter filhos, mas se o Senhor me der um filho, esse filho será dedicado para sempre ao Senhor. Do viver ao morrer dele, ele será seu. Ele vai servir somente a você. O que que isso significa? Que ela não teria o impulso egoísta de uma mulher ou de uma mãe, ou de pensar, não, vai fazer o que eu achar o melhor, vai viver a vida da forma que ele quiser, ou da forma que eu educar, que eu ensinar. Não, ela colocou, ela deu. O que que fala? A Bíblia fala sobre dar as primícias a Deus, a dar o que você tem de melhor para Deus. O dízimo, a primeira parte, né? O que que dos 10%? O que que Deus fala sobre isso? É o que ela fez. Ela deu o primeiro filho dedicado ao Senhor e fez um voto que ele seria para sempre dedicado a Deus. Então, enquanto ela fazia sua oração, Eli, o sacerdote que está do lado de fora, mas ali perto do tabernáculo, a observava. E ele viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia algum som, ele pensou que ela estava bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. E Ana respondeu. Veja bem, a Ana ela orava baixo, né? Ela orava só assim, como a gente pode fazer às vezes. Ela tinha oração silenciosa. Então, como ele via só a boca dela se mexendo e sem falar nada, ele falou: essa pessoa tá bêbada? E aí ele falou: deixa esse vinho, solte esse vinho. E ela fala assim: meu senhor, eu não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Isso aqui, a gente está vendo uma entrega de uma mulher que quer ter filho. Mas isso também vai para a mulher e para o homem que está passando por alguma coisa. Então, você se derramar ao Senhor, né? A gente se humilhar no sentido de sermos menores e no sentido de não termos ego, no sentido de trabalharmos o nosso ego, nosso orgulho, né? Isso tudo é se derramar ao Senhor. Então, o que que ela fala para ele? Ela fala: eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois eu sou uma mulher profundamente triste. Não pense que eu sou uma mulher sem caráter. Eu estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Senhor. Aí agora veja isso que maravilhoso. Que o Senhor, o Deus, desculpa, de Israel, lhe conceda o que você pediu. Ela não falou que ela estava pedindo nada, mas ele, como sacerdote, teve como é que eu posso dizer, esse dom de saber o que que era. Ela em nenhum momento falou que ela estava pedindo nada. Ela falou que estava derramando o coração triste dela, porque ela era profundamente triste. Mas em nenhum momento falou porque eu estava pedindo algo a Deus. E olha como Deus é maravilhoso. Que Deus lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste.
Na manhã seguinte, veja bem, o que que ela fez que ela não estava mais triste? O que que aconteceu? Ela se alimentou, tudo bem. Mas o que que é que fez, de fato, ela voltar a se alimentar para que ela voltasse a ficar feliz, né? Ou que o rosto já não ficasse mais triste, digamos assim. Orar. Olha como o simples fato de se derramar, e é o que eu quero falar com vocês hoje, inclusive, obrigada, Senhor. Eu estava completamente esquecida disso. Deixa eu explicar. Eu fui a uma igreja física, né, esse domingo, é, e eu nem tinha pretensão de ir, mesmo assim. Mas eu fui, como é que fala? Sugerida a ir a uma igreja física. E eu falei, bom, vou na igreja física. E fui na igreja física. Aí quando eu cheguei lá, tinham pouquíssimas pessoas. Eu podia contar na mão, acho que devia ter umas 15. Na mão não, porque eu só tenho 10. Não podia contar na mão, tinha umas 15 pessoas para 20. Duas mãos eu podia. E o pastor estava, né, falando e pregando como algo mais tradicional. Não era a pregação que a gente vê hoje, que um pastor pega um versículo e faz o sermão inteiro naquele versículo. Ou conta histórias, né? E qualquer forma que eles falam, ou até mesmo alguns tipos de sermão, tipo um coach, né? Life coach, que fala mais sobre a vida, como isso. Não, esse era mais tradicional, era na palavra mesmo. Ia só na palavra e falava da palavra, e falava como nós servos, como nós, dessa forma. E aí teve a parte de que teve a comunhão, né? Porque uma vez no mês, eu acho, inclusive acho que minha mãe estava me explicando isso, inclusive, que uma vez ao mês, algo assim, é, se faz a comunhão, né? Com a hóstia, não sei como é que fala, né, especificamente. No catolicismo, quando eu era católica, era a hóstia. E o que representa o pão, o que representa o sangue, né? Então teve esse momento. E aí, quando teve esse momento, gente, eu tava assim, com um monte de coisa na cabeça para resolver, na semana inteira, assim, tipo, de um monte de coisa, não sei o quê. E quando eu tive como fiz a comunhão, né, tudo mais, aí voltei pro banquinho, sentei, aí ajoelhei, fiquei orando, tudo mais. Eu comecei a orar. E foi um tempo dedicado à oração. Foi um tempo que eu, de fato, parei ali, né? E comecei a orar. E aí comecei a falar com Jesus, assim, o que eu não falo em casa, o porquê eu não sei. Ou porque eu não falo em casa, ou que eu não falo no carro, ou que eu não falo quando eu tô tomando banho, ou cozinhando. E eu normalmente falo com Jesus o tempo inteiro. Normalmente eu fico mais de um tempo pra cá, eu fui tipo assim, amaciando um pouco a minha oração. Era uma oração já repetida, o que Deus fala que não é para a gente fazer, oração repetida. Ele fala, não faça como os hipócritas que fazem orações com palavras, né, repetidas o tempo inteiro. É você só ler o negócio e repetir, só ler o negócio e repetir. Deus fala sobre isso na palavra. Então, eu não gosto de fazer orações que já são, né, rezas, que já oração é uma coisa, oração do oratório, você falar, você está conversando com Deus. Outra coisa é reza, que já é escrita, pronta, preparada, você só lê, 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 lê. Isso é o que Deus não condena, mas é o que Deus fala que não é para a gente fazer, porque ele chama de hipocrisia. Então, eu há muito tempo não estava ali falando, eu estava mais, tipo, rezando. Senhor, obrigada, de manhã, Senhor, obrigado pelo meu dia, tá. À noite, obrigado pelo meu dia de hoje, quando eu lembrava, tá. Aí, nesse domingo, quando eu fui à igreja, né? Eu tive esse tempo dedicado com Jesus. E aí eu comecei a orar mesmo, no tempo enquanto tocava, né, o louvor, tudo mais. E eu fiquei ali orando, orando especificamente com Jesus, sem nenhuma distração, sem telefone, sem nada. E eu ali orando, eu comecei a chorar, assim, debulhar em lágrimas. E aí comecei a perceber que eu estava distante, comecei a perceber que isso, gente, veja bem, a gente sempre lê aqui a palavra de Deus e muitas pessoas acham que eu sou assim, um exemplo de fé, ou que veja, não, não mesmo. Eu necessito do Espírito Santo absolutamente todos os dias. E por estar nesse grupo de oração que a gente faz, grupo de leitura que a gente faz, eu aprendo igual, eu estudo igual, igual a vocês, todo mundo igual.
Eu fui chamada para esse propósito, ponto, né? Fui chamada e Deus me isolou por 2 anos, toda a história vocês já sabem, mas eu preciso igual, né? Então, a parte emocional, a parte física, a parte espiritual, desculpa, a parte emocional e espiritual, física não, espiritual e emocional, elas andam juntas, né? Então, se você não tá com o seu emocional bem, seu espiritual não vai estar bem. E se você não tiver com o seu espiritual bem, o seu emocional não vai estar bem. Não adianta. A pessoa pode fazer assim, fazer o que quase todo mundo faz. Usar como é que fala? As ferramentas externas, né? Ah, vou fazer uma meditação, vou no cinema, vou comer um doce, pode usar o que for, mas vai ser sempre temporário. Então, existem até frases, né, que é uma mente doente, um corpo doente, mas eu tô falando de espiritual mesmo, de fé em relação a gente aqui agora. Então, eu vi nesse momento que eu estava distante de Jesus e eu fiquei assustada porque eu falei, caramba, eu tô lendo todo dia a palavra, eu estudo a palavra, eu falo com Deus, né? Tudo, mas estava distante. Aí, depois desse culto físico que eu fui, voltei para casa, meu espírito era outro. Aí eu assisti o outro culto que eu também assisto, né? Que é o que eu normalmente assisto, e assisti o culto de novo. E, gente, tudo parecia assim, que tinha uma cortina nos meus olhos, e aí depois eu ter ido à igreja, e ter tido esse momento só com Jesus, porque eu fiz exatamente, eu tô lendo isso aqui, lembrei olha que coisa mais perfeita do mundo, porque imagina se eu não tivesse ido à igreja no domingo agora, que foi ontem, e fosse só no domingo futuro, no próximo domingo, e a gente ia passar por esse capítulo e não ia falar o que eu tô falando aqui agora, não ia dar esse testemunho. Mas o timing de Deus é tão perfeito, o tempo de Deus é tão absolutamente perfeito, que uma pessoa foi usada para me dizer: ah, vai à igreja hoje, física, vai nessa aqui que eu já ouvi falar, não sei o que, não sei o que, do nada, que não é do nada, né? Porque ele sabe que não é do nada. Ele me resgatou de novo de um buraco que eu tava. Eu tô falando isso para vocês porque às vezes a gente acha que a gente, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu tô assistindo o culto toda semana, tô lendo a palavra toda semana, mas o que eu tive foi uma imersão, assim, foi Jesus literalmente dando a mão, me tirando de um poço que eu nem sabia que eu tava. Ou se eu sabia, mais ou menos eu sabia, né? Eu não queria nem pensar, não queria nem parar para pensar ou para resolver, tipo, tá tudo bem, tá tudo certo, como tá indo. Depois, quando eu voltei para casa, eu coloquei louvor, e aí comecei a orar, aí as coisas mudaram. E eu tô falando isso porque Deus tocou no meu coração de falar isso agora, e eu sabia que eu ia usar isso como testemunho, impressionante. E depois que eu fui entender agora o porquê, que eu não tinha entendido ainda, mas por que mas quando eu saí, eu falei, eu vou falar pro pessoal no grupo sobre a grupo de leitura, sobre ir à igreja física para ter esse momento específico com Deus, ou para ter em casa, no momento que vocês quiserem, mas o meu foi na igreja física, para ter esse momento em que eu realmente não estava só com o celular do lado, mas no modo silencioso. Eu estava literalmente só com Jesus ali. E acho que isso é algo que é muito importante de se falar, porque se ele me fez ir, né? Me fez um convite aleatório, do nada, para ir. Quando eu falo do nada, vocês sabem que não é do nada, tá? É dele, por conta dele, porque eu não acredito em coincidência, não acredito em sorte e não acredito no do nada. Mas do nada do meu esperar, eu não estava esperando. Do nada vir esse convite. E eu aceitava como tá bom, porque normalmente eu faria, não, eu já assisto, né? Eu assisto na TV. Eu tenho, mas não, se eu não tivesse aceitado, eu não teria tido esse momento, né, com Deus, no qual me fez entender que eu estava distante. Então, às vezes, a gente não entende que a gente está distante. Eu quero convidar você a tomar um tempo do seu dia, seja hoje à noite, seja, não, tá, mas a leitura já é o meu tempo do dia. Não, não, porque eu estava enganada. Eu achei que esse era o meu tempo também. Eu falei, Senhor, eu já faço a leitura todo dia, eu já estudo todo dia, só tem um dia que eu não leio a Bíblia. Ou que eu não estudo sobre a Bíblia, que eu não falo. Sábado, é o único dia.
E isso porque eu faço as coisas que durante a semana foram acumulando só. Porque domingo tem culto, dia da semana tem as leituras, e eu estudo, né, e tudo mais, igual vocês. Semana inteira de Bíblia, domingo vocês têm culto, normalmente, né? Quem vai à igreja ou assiste à igreja. No sábado, provavelmente vocês não fazem isso. Então, estamos iguais. Então, na minha cabeça, eu pensava que era o suficiente. Eu falei, não, tá tudo bem, gente. Tô lendo a palavra o tempo inteiro. Assisto o culto no domingo. Não tem por que eu simplesmente achar que eu tô distante. Eu estava. Então, é isso que eu quero fazer o convite a vocês. A tomar 30, gente, foi o tempo que eu estava orando foi o tempo que eu estava com, de fato, o corpo de sangue na minha, o corpo de Jesus na minha boca, né? A representação, obviamente, com a hóstia na minha boca. Foi o único tempo, momento em que eu estava orando, que eu me debulhei em lágrimas. Se isso durou 30 minutos, 30 segundos, eu não sei. Mas o tempo que foi necessário para eu saber que eu não tinha cachorro por perto, eu não tinha celular por perto, eu não tinha pessoas por perto, eu não tinha campainha por perto, eu não tinha nada por perto, a não ser eu, ele e eu, naquele momento. E ali foi quando eu percebi que sim, eu estava distante, e ali foi o momento que eu percebi que eu me debulhei literalmente e falei, gente. Enquanto eu chorava, eu ficava, como é que eu não percebi isso? E não se percebe. Então, o que eu quero dizer para vocês é que às vezes a gente entra em modo automático. Ah, não, eu faço oração de manhã, eu faço oração não sei o quê. Ou às vezes coisas que viram rotina, porque a rotina, ela é ótima, ela é maravilhosa. Mas tem vezes que ela, como é que fala? Adormece a gente. A gente vive na rotina, fazendo a rotina. Não importa se é rotina de live, não importa se é rotina de devocional, não importa se é rotina de. Às vezes a rotina, ela adormece. Adormece, porque a gente já sabe que é acordar, fazer isso, dormir, fazer isso, acordar, fazer isso, dormir, fazer isso, mas o sentir, aquela coisa de parar para analisar mesmo, fica para trás, porque você acha que você está concluindo um checklist, né? Fim, fiz, e deu certo, mas não, é entrar no emocional mesmo. Então, enquanto você estiver fazendo a sua oração, enquanto você estiver fazendo o seu devocional, enquanto você estiver no banho, enquanto você estiver cozinhando, enquanto tira um momento de distração zero para que você possa ouvir a palavra de Deus, e a gente ter esse exemplo perfeito de Ana se debulhando com Deus, já estava na rotina a vida dela. Ela já sabe que ela já sabia que ela não ia ter filho, ela já sabia que ela isso que aquilo, mas veja, ela foi perturbada pela rival dela, ano após ano, após ano, após ano, até que ela decidiu sair dessa rotina de todo ano ir lá subir, né, em Siló, fazer todo o sacrifício, receber o sacrifício e voltar para casa. E vai, quer dizer, essa rotina, né? Ela falou, chega. Ali ela percebeu que ela podia mudar. E aí foi quando ela foi perto do lá do tabernáculo, ela foi orar para Deus, e aí ela falou, colocou para fora tudo que ela tinha, sofrimento dela. Deus, obviamente, entendeu, viu? Ela fez um voto, que é algo muito, muito além, né? E aí o rosto dela já não estava triste mais. Então, tudo isso que a gente está falando começou da atitude dela, dela dizer, vou me entregar de fato. Por quê? A leitura, como é que diz? A, as escrituras, não, as escrituras não, mas a palavra de Deus, as leis de Deus, ela já tinha, já sabia, já conhecia, tanto, né, que o marido foi, então eles já eram, né, praticantes, seguiam as leis de Deus, mas ela decidiu colocar esse adendo aí, ela falou, não, eu vou lá e vou falar com Deus e vou fazer um voto para que ele possa responder, se ele quiser, a oração da serva dele. E um voto, a gente já falou, é algo que Deus, se você não estiver pedindo algo ruim para o próximo, obviamente, né, ou que seja fora dos princípios de Deus, ele nunca vai dizer não, né? Então, isso é para ficar aqui hoje, tá? E lembrem-se sempre disso. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Não é que ele esqueceu para se lembrar, tá? É igual, por exemplo, você sabe que a partir que quando a gente acabar a live aqui agora, você tem que desligar a luz. Aí você desliga, você acaba a live e fala, vou lá desligar a luz. Então você sabe. Não é tipo, me lembrei. Não é que Deus não esquece, não existe isso. Então, o Senhor lembrou da oração dela no sentido, ela está no momento tendo relações com o marido e agora
que ela ficará grávida. Então, não é que se esqueceu e se lembrou, porque aqui não está dizendo o Senhor se esqueceu e quando ela teve relações com o marido, ele se lembrou. Não, aqui ele está dizendo, quando ela teve relações com o marido, o Senhor lembrou-se da oração dela, né? E no devido tempo, porque nada acontece no nosso tempo, a nossa oração pode ser a oração que for, que vai acontecer no tempo de Deus. Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: Eu o pedi ao Senhor. Então, os nomes sempre tinham significados, né, naquela época. E Sa e El são dois tipos de Sa e o El, né? Não o El, porque não tinha o El somente. A gente sabe de El Shaddai, El, então a gente sabe que é o Senhor. Tudo que tiver El no final é o Senhor, né? É, então, ela entendeu que o nome era para ser entregue a Deus ou dado a Deus de acordo com o voto que ela fez. Então, ela deu o nome dizendo: Eu pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual, ó, rotina anual, para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até ao menino ser desmamado. Naquela época, as mães desmamavam os seus bebês depois de 3 anos, tá? Naquela época. Então, ele ainda não tinha 3 anos, era um ano ainda. E ela falou: Não, vou esperar o menino ser desmamado. Ela disse ao marido: Então, o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor ajude a cumprir a sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse: Com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher, tá falando para Eli, né? Não para Deus, porque o Senhor conhece minúsculo. O Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor, com S maiúsculo. Pedi ao Senhor, aqui ela fala que fez um pedido. Naquela época ele não sabia, mas ele respondeu. Pedi ao Senhor que me desse esse menino, que me desse este menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E Eli adoraram, e ali adoraram o Senhor. Ok? Finalizamos hoje para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amanhã a gente volta com Samuel, 1 Samuel capítulo 2. E eu amo essa história de Samuel. Então, assim, vai ser uma live que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar muito, que a gente vai falar sobre muitas outras coisas. É, e é isso, a gente vai chegar no primeiro rei dos israelitas, né? A gente vai ter mapa. E deixa eu ver. E é isso, acompanhem. Então, não esqueçam, façam essa meditação. Olhe para dentro, pergunte a você mesmo: estou distante? Eu estou só numa rotina? É, preciso ter um momento mais dedicado, ao invés de uma rotina mais rápida, de só orar, fazer uma oração de 2 minutos, 3 minutos, ou como é que diz? Um devocional de 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos, né? Não se esqueçam, tá bom? E é isso. Então fiquem com Deus, um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso para todos vocês.